No experimento de hoje, vamos purificar a acetona, ou também chamada de propanona, a partir da acetona utilizada como removedor de esmaltes. Para isso, vou improvisar um destilador a partir dos materiais que tenho aqui em casa. Nesse vídeo, além de aprender como purificar a acetona, que é uma mistura de acetona ou propanona, etanol, água e glicerina, vamos ver como funciona a separação desses componentes e a importância do termômetro na separação correta desses componentes. A obtenção da acetona pura nesse experimento visa experimentos futuros. A acetona pura vai servir para conseguir extrair o fósforo vermelho das caixas de fósforo. E posteriormente, em posse desse fósforo vermelho, vou fazer a síntese do fósforo branco. Um cuidado que se deve ter ao escolher a acetona correta é ter o cuidado de não escolher a acetona hipoalérgica. Essa tem até o nome de acetona na embalagem, mas não possui acetona. Em sua composição, ela tem acetato de etila, etanol, tocoperilacetato e benzofenona. Para fazer a aparelhagem, vamos utilizar um aquecedor que poderia também ser substituído por um bico de Bunsen com tela de amianto ou até uma lamparina com álcool. Vamos utilizar também um Kitasato de 125 ml, que é muito útil por causa dos dois orifícios, o da mangueira e o da boca, que servirá para colocar o termômetro, que improvisarei revestindo-o com papel filme, para que o mesmo se encaixe perfeitamente no Kitasato. Vamos também utilizar um recipiente âmbar para coletar a acetona, mas o recipiente mais adequado para isso seria um recipiente de aço. Aqui temos o sistema de resfriamento, em que coloquei água em uma garrafa PET, onde vou passar a mangueira para que possa resfriar o vapor da acetona. Aqui eu improvisei uma vedação com papel filme para que a água não vazasse. Essas vedações com papel filme funcionam muito bem quando somente uma coisa estiver conectada a ele. No caso desse, só uma mangueira, e no caso do Kitasato, só um termômetro. Bom, gente, o nosso sistema todo ficou conectado, então a gente tem aqui, o Kitasato, ele está conectado ao termômetro, então o termômetro ele vai mostrar aqui a temperatura, daí através dessa temperatura, que a gente vai saber qual é o gás que está saindo. Então ele está aqui conectado, Aqui a gente tem o sistema que vai aquecer. Aqui essa mangueira, ela vai se ligar, Aqui a acetona vai subir, Ela sobe e ela vai subir, ela vai entrar aqui nesse sistema, Onde ela vai ser resfriada, por essa água aqui. E aí ele vai descer, vai vir por aqui, E a gente vai obter aqui a acetona. Então é isso aí que a gente vai ter nesse sistema, O termômetro, ele vai funcionar para a gente saber em qual temperatura, que está saindo o gás aqui. Então deixa eu dar um close nele. Então aqui a gente tem, a temperatura dele de mais ou menos aqui 29 graus, E aí a gente vai ver a temperatura subindo. E aí quando chegar em mais ou menos por aqui, que vai ser a temperatura onde vai começar a sair. Aí quando ele for aumentando, a gente já sabe, A gente já sabe que a gente tem que desligar a temperatura. E aí a gente obtém a acetona pura. Sempre que vamos fazer uma separação por destilação fracionada, temos que saber qual é o ponto de ebulição dos componentes e olhar a temperatura do sistema. Os componentes da acetona, removedora de esmalte, são a acetona com ponto de ebulição de 56,1 graus Celsius, etanol com ponto de ebulição de 78,37 graus Celsius, água, que tem ponto de ebulição de 100 graus Celsius, e glicerina, que tem ponto de ebulição de 290 graus Celsius.
Isso significa que quem sai primeiro é a acetona, que tem o menor ponto de ebulição. Quando o sistema for aumentando a temperatura até 78,37 graus Celsius, devemos retirar a acetona do sistema, pois o próximo a sair será o etanol e você acabará não conseguindo separar esses dois componentes. Como no experimento o objetivo é só purificar a acetona, encerraremos no ponto de ebulição do etanol e depois testaremos se realmente conseguimos purificar a acetona. Montado todo o sistema, agora vamos colocá-lo para funcionar. Retiramos o termômetro. Agora colocamos a acetona no Kitasato de 125 ml. Colocamos o termômetro e ajeitamos para podermos visualizar as medidas. Agora prendemos o sistema. Vamos começar a aquecer o sistema e vamos olhar o termômetro para acompanhar como funciona o processo de ebulição dessa mistura. Vamos acompanhar o aquecimento e ver quando o sistema entrará em ebulição. Aqui chegamos no ponto de ebulição da acetona, que é cerca de 56,1 graus Celsius. Vemos que o sistema entrou em ebulição pela formação de bolhas e a acetona já começa a sair aqui no frasco. Mas a temperatura do sistema ainda sobe, pois esse não é o ponto de ebulição da mistura dos 4 componentes nas respectivas quantidades. Nesse ponto, entre 64 graus Celsius e 65 graus Celsius, chegamos ao ponto de ebulição da mistura e a temperatura do sistema não se modifica muito. No frasco coletor, já vemos a acetona pingar lentamente. O sistema continua em ebulição e vemos que o volume cai lá no Kitasato. E nosso frasco coletor está enchendo aos poucos. A temperatura do sistema continua oscilando pouco, entre 64 graus Celsius e 65 graus Celsius, e permanece assim por cerca de 40 minutos. Quando a temperatura do sistema atinge 66 graus Celsius, decidi retirar o frasco com a acetona com um grau de pureza melhor, pois, com a temperatura aumentando, nada impede de o etanol, que é a próxima substância a sair, vaporize um pouco e acabe por diminuir a pureza da acetona. É melhor diminuir o rendimento e aumentar a pureza para os experimentos que quero fazer posteriormente com a acetona. Mesmo assim, continuei coletando, mas só que agora em um becker. Depois, a temperatura do sistema continuou aumentando, evidenciando que já existia pouca acetona na mistura. Quando o sistema chegou a 78 graus Celsius, decidi retirar o becker. E como nosso objetivo era só obter a acetona, desliguei o sistema. E agora vamos testar se realmente conseguimos purificar a acetona por destilação fracionada. Bom, tem um teste bem simples para a gente saber se realmente a gente obteve a acetona pura. Esse teste ele consiste em a gente colocar um pedaço de isopor, né, para ver se realmente ele libera os gases que estão no poliestireno. E aí a gente também vai testar, né, o que sobrou. Provavelmente não vai acontecer nada, né, então vamos colocar aqui, né, o restante que sobrou. Então provavelmente não tem acetona, então veja aí, né, estamos colocando e nada acontece, não está quebrando as interações moleculares e não está liberando o ar que está junto com o poliestireno. Então veja aí, não tem como, né? Não tem a reação. Então agora a gente vai pegar agora e colocar na outra, né? No becker que a gente pegou na segunda vez que a gente fez a destilação. Então a gente, provavelmente não está a acetona muito pura, ele está misturado com etanol, mas mesmo assim vamos testar nesse. Então vamos lá, olha o que está acontecendo, né? Ele está liberando o ar, né? E isso acontece porque
ele vai quebrar as interações, né, moleculares, ele vai acabar dissolvendo o poliestireno e vai acabar liberando o ar, né, que está no isopor. Né, que o isopor é um colóide, né, uma mistura entre o poliestireno, né, que é o polímero, e o ar. Então veja aí que as ligações, né, as interações moleculares são muito fortes, né, entre o poliestireno e a acetona, e realmente aí tem acetona, mas provavelmente ainda tem algum álcool, mas essa acetona ela servia também. Então no processo, mas só que eu quis deixar ele totalmente puro como ele está aqui. Então aqui ele está totalmente puro, né? Um grau de pureza muito alto, então não precisa nem testar esse, né? Como ele deu certo com esse aqui, né? Então provavelmente, né, ele vai estar quase puro lá. Né? Então vamos colocar esse outro pedaço aqui, né, e quebrar as interações moleculares. Então isso é até divertido de fazer, né? Então ele quebra, ele tem uma interação muito forte com o poliestireno, né? A acetona. Então a acetona tem uma interação muito forte e ele acaba, né, dissolvendo, né? Na verdade ele acaba dissolvendo o poliestireno. E o ar não dissolve nele, então o ar é liberado, por isso que há o borbulhamento. Então tá aí, né, o resultado do nosso experimento. Então muito obrigado por assistir. Vocês podem assistir outros vídeos que eu vou deixar agora no final. Então, muito obrigado e até a próxima.